Fala pessoal, vamos resolver agora uma questão bem legalzinha do Unicamp, que fala que a gente tem um pentágono equilátero, né? Todos os lados aqui têm o mesmo comprimento. E aí ele pergunta para você qual que é a medida do ângulo θ, sabendo que esse pentágono tem um ângulo reto e um ângulo de 135 graus. Como o enunciado não mencionou qual que é a medida do lado do pentágono, e como é uma pergunta que pergunta sobre ângulos, né? A medida do lado do pentágono não vai fazer diferença aqui para nossa resolução. Que alterar a medida desse lado só vai alterar o tamanho da figura, não vai alterar o tamanho dos ângulos, né? Então eu vou escolher que o lado do pentágono vai ser 1. Isso deve facilitar um pouquinho as nossas contas, né? Como é que a gente vai chegar naquele ângulo θ? Por enquanto eu não tenho muitas ideias. A gente vai ter que explorar um pouquinho essa figura. E como esse pentágono é muito estranho, e a gente não manja muito, assim, propriedade de pentágonos, principalmente os que não são regulares, eu vou dividir essa figura em pedaços, né? Vou tentar dividir o pentágono em triângulos, talvez. Então, primeiro, tem um ângulo reto aqui. Eu gosto de triângulo retângulo. Então, a primeira divisão que eu vou fazer é separar esse triângulo retângulo do resto do pentágono. Quando a gente olha para esse triângulo retângulo, a gente percebe que ele é um triângulo retângulo isósceles, né? E triângulos que são retângulos isósceles têm ângulos de 45 graus. Porque já tem um ângulo reto, né? Se a soma é 180 graus, sobram 90 graus para os outros dois ângulos. E o triângulo sendo isósceles, esses 90 graus que sobram vão ficar divididos igualmente entre dois ângulos de 45. Perfeito. Deixa eu dar nome aqui para os vértices do pentágono para a gente conseguir referenciar os segmentos que vão aparecer. Quando a gente olha para esse ângulo de 45 que apareceu dentro do triângulo, perceba que o enunciado tinha falado que o vértice inteiro tinha um ângulo de 135. Bom, se eu tirar o ângulo de 45 que eu já deixei marcado para o primeiro triângulo, 135 menos 45 dá 90. 90 é uma medida bem interessante para ângulo, né? O que me leva a acreditar que a gente está andando no caminho certo. Né? Quando começam a aparecer essas coincidências no exercício, começam a aparecer números bonitos, as contas começam a cancelar, dar certo e tal, isso é uma indicação de que você está caminhando na direção certa, né? E eu vou calcular também qual que é o comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo que a gente desenhou. Então, olhando para o triângulo ABC, a gente tem que AC, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 1 mais 1 é 2. O que significa que esse cateto mede raiz de 2. Beleza, beleza, beleza. Bom, se aparecer um triângulo, aparecer um ângulo reto, né? Nesse quadrilátero que sobrou na figura, eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Eu vou separar de novo um triângulo retângulo. Deu certo da primeira vez, né? Deve dar na segunda também. Vamos separar aqui também. Então, olhando agora para o triângulo ACD, a gente pode falar que AD ao quadrado, porque AD é a hipotenusa, vai ser cateto ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, mais o outro cateto 1 ao quadrado também. 2 mais 1 é 3, e se AD ao quadrado é 3, é porque o AD mede raiz de 3. Legal. Então veja, eu descobri que o segmento AD mede raiz de 3, eu formei um triângulo AD aqui na pontinha, cujos lados são todos conhecidos, né? Eu sei que tem dois lados que medem 1, eu sei que tem um lado que mede raiz de 3, e eu estou procurando quem que é o ângulo θ. Todo exercício em que você precisa relacionar lado com ângulo, por exemplo esse, eu tenho os lados e quero descobrir o ângulo, no fundo é um exercício de trigonometria. Então a gente vai ter que usar trigo para resolver esse problema de alguma maneira. Como é que você pode aplicar isso? Bom, se eu descobrir quem que é ou seno, ou cosseno, ou a tangente do θ, eu consigo reconhecer o ângulo por meio dessa relação trigonométrica. Então, uma ideia que eu tenho aqui é você tentar calcular o cosseno de θ usando a lei dos cossenos. Então, primeira ideia. Depois a gente vai para uma ideia um pouquinho mais simples, né? A primeira ideia é usar a lei dos cossenos, porque como você conhece todos
os lados da figura, né? A única incógnita que vai sobrar na equação da lei dos cossenos é o cosseno do ângulo, então eu consigo descobrir uma relação trigonométrica com base nessa equação. Se eu quero achar o cosseno de θ, o lado que vai ficar isolado é o raiz de 3, e a equação vai ficar assim, ó, raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos lados que sobraram, menos o dobro do produto, vezes cosseno desse ângulo. Então, 3 vai ser 1 mais 1, que é 2, menos 2 vezes cosseno. Se eu quero descobrir o cosseno, gente, joga o cosseno para cá, né? Do lado direito sobra 2, eu vou passar o 3 subtraindo. 2 menos o 3 que veio, dá menos 1. O que significa que o cosseno desse ângulo θ vai ser menos meio. Cosseno meio eu sei que é dos 60 graus. Menos meio seria de quem? Bom, lembra que quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um deles é menos o cosseno do outro. Então, se eu sei que o cosseno de 60 graus é mais meio, e eu estou olhando para um ângulo que tem cosseno menos meio, deve ser o suplemento do 60. O suplemento do 60 é 120 graus. De fato, essa é a resposta do exercício. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Beleza? Essa foi a primeira ideia. A segunda ideia é você perceber que esse triângulo é isósceles. E, pô, triângulo isósceles tem muita coisa legal que dá pra gente fazer com ele, né? Então, veja, o triângulo é isósceles, eu sei que é um exercício de trigonometria, como a gente mencionou. Se tem que relacionar lado com ângulo, é uma questão de trigonometria. E se eu estou procurando uma relação trigonométrica, é muito mais legal a gente fazer trigonometria se o triângulo for retângulo. Então, eu posso tentar criar um triângulo retângulo dentro do triângulo ADE. O jeito mais direto, padrãozinho de a gente calcular, de a gente obter um triângulo retângulo, é você traçar a altura. Então eu vou pegar e vou traçar a altura desse triângulo. Deixa eu só puxar isso um pouquinho mais para cima, porque senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não. Vai ter espaço para a gente escrever o que precisa. Esse lado AD mede raiz de 3, a gente já descobriu isso daqui, né? Perfeito. E eu quero traçar a altura desse triângulo porque eu preciso de relação trigonométrica, que fica muito mais fácil de obter se o triângulo for retângulo. Então, tracei a altura do triângulo. Esse triângulo era isósceles, então a altura vai funcionar como mediana, vai cortar a base no meio, e vai funcionar como bissetriz. E aí, deixa eu só corrigir uma coisa, que, né, nessa nossa nova resolução, eu ainda não sei que o ângulo é de 120. Esse ângulo ainda é desconhecido, né? O ângulo θ que apareceu ali em cima. Mas como o triângulo é isósceles, essa altura corta o ângulo no meio. Então, aquele ângulo que era θ vai ficar dividido em dois pedacinhos que medem θ sobre 2. E veja, como os triângulos são retângulos, agora você consegue calcular, por exemplo, o seno desse cara usando o triângulo retângulo criado pela altura. Então, vou vir aqui e falar que o seno de θ sobre 2 é o cateto oposto, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o seno é raiz de 3 sobre 2, que é um seno de um ângulo notável, um seno famoso. É o seno de quem? É o seno de 60 graus. Então, esse ângulo desse triângulo retângulo que apareceu, o ângulo θ sobre 2, é o ângulo de 60. O que significa que o ângulo θ todo é o ângulo de 120. Beleza? Então, se o triângulo é isósceles e você precisa de um triângulo retângulo, fica bem legal de você traçar a altura, porque no triângulo isósceles a altura tem um monte de propriedade que te ajuda a resolver o problema, né? Ela também é mediana, ela também é bissetriz, isso deixa algumas continhas mais fáceis. Fechou?
Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.